Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o racismo na cultura geek. Então, vamos lá, vocês pegam a pipoca e vamos começar. Primeiramente, é importante falar que as ideias de que pessoas negras são bandidas, são inferiores aos brancos, que só servem para trabalho braçal, e muitos outros pensamentos racistas tiveram sua origem muito tempo atrás. Os europeus, com sua visão de superioridade em razão de seu alto desenvolvimento, ao entrar em contato com os africanos séculos atrás, os enxergaram como inferiores, primitivos e de cultura ruim. E após isso, vieram anos e anos de domínio sobre os povos daquele continente, explorando de sua mão de obra e de seus recursos sem qualquer forma de retribuição justa e digna. Além disso, durante as grandes navegações do período colonialista, mais de 10 milhões de negros africanos foram levados de seu continente para as colônias europeias, onde foram escravizados durante várias e várias gerações. Infelizmente, toda essa relação de domínio permaneceu durante muito tempo, mesmo após a abolição da escravidão na América e em outras partes do mundo, tendo em vista que, apesar do trabalho escravo ter sido proibido, todo o preconceito e visão da superioridade branca permaneceu. Por antes, os negros só serem usados no trabalho braçal, forçado, e após o fim da escravidão, a visão de que eles só serviam para isso permaneceu, principalmente se a gente considerar que a educação era algo de acesso à elite, composta principalmente por pessoas brancas. Enfim, resumindo a origem do racismo, vamos falar sobre sua história na cultura geek. Mas afinal, o que significa geek? Você provavelmente já viu em filmes, séries ou livros como era retratada a ideia de nerds no mundo. Os chamados nerds eram pessoas muito estudiosas que gostavam de ficar em casa lendo, assistindo filmes ou descobrindo novas tecnologias, e com praticamente nenhuma vida social. Assim como eles, os geeks também são pessoas viciadas em novas tecnologias relacionadas a diversas áreas do entretenimento, como computadores, games, livros, filmes e a cultura pop em geral. É como se eles fossem especialistas nas áreas que eles curtem, pois eles se dedicam a pesquisar e aprender tudo sobre ela. Porém, eles não são solitários e vistos como antissociais. Na verdade, a cultura geek tem feito sucesso e, inclusive, criando novas tendências com um estilo bem próprio. Em virtude disso, em alguns casos, a denominação geek é definida como uma variante mais pop do nerd, como se fosse um sinônimo light do termo, usado há alguns anos de forma pejorativa. Nos últimos anos, a cultura geek tem ficado cada vez mais popular, graças à popularização de filmes e séries de ação e heróis, como os da Marvel e da DC, ou de magia, como a franquia Harry Potter, entre outros. Porém, todo esse universo já existia há muito tempo, só não era tão popular. A Marvel e a DC publicavam suas histórias de heróis através de histórias em quadrinhos desde 1938, com o Superman na DC, e 1939, com Tocha Humana e o Príncipe Namor na Marvel. Devido à sua popularização, principalmente com a juventude da época, as HQs de heróis passaram a ser utilizadas como forma de marketing de diversas ideologias, principalmente se a gente considerar que seus primeiros lançamentos foram feitos durante a Segunda Guerra Mundial e o período da Guerra Fria. Se você não está conseguindo entender muito bem, é só a gente parar para refletir um pouquinho. Por que um dos primeiros e mais marcantes heróis da Marvel, além de chamar Capitão América, utiliza as cores e a bandeira dos Estados Unidos em seu traje e seu escudo? Ou por que um dos primeiros e o principal herói da DC teve como paleta de cores o azul e o vermelho? Com isso, é possível perceber a influência que as histórias em quadrinhos, os desenhos, filmes e séries que estavam por vir tinham sobre as pessoas. Mas o que isso tem a ver com o racismo? Bom, o ponto é que dificilmente enxergava-se personagens negros nas histórias de heróis, e quando apareciam, recebiam muito pouco destaque. Em relação a isso, a primeira HQ com protagonista negro foi a Ao Negro Comics, escrita, ilustrada e publicada por um afro-americano em 1947. Entretanto, ela recebeu muito pouco destaque na época, fazendo com que muitos considerem que a primeira HQ com um super-herói negro fosse a edição de número 52 do Quarteto Fantástico, lançada em 1966, na qual tivemos a primeira aparição do personagem Pantera Negra. Além disso, vale ressaltar que na maior parte das vezes, a imagem dos super-heróis foi por muito tempo extremamente padronizada, possuindo geralmente heróis loiros ou morenos de cabelo liso, de corpo definido e principalmente brancos. A consequência dessa padronização é a perpetuação da ideia da superioridade branca.
resultando no entendimento de que negros não servem para serem super-heróis e abrindo um buraco gigantesco na representatividade para com as pessoas negras na vida real, que não tiveram durante muitos anos um herói para se espelharem que fossem semelhantes a elas, o que fez com que, muitas vezes, essas próprias pessoas se vissem como inferiores quando comparadas aos brancos. Com o tempo, as animações dos filmes de super-heróis popularizaram-se muito mais rápido entre as pessoas, na maioria das vezes crianças e adolescentes. Alguns exemplos das animações são Capitão Planeta, He-Man, Superman, Batman, Super Amigos e outros. E quanto aos filmes, mais antigamente, tivemos exemplos de algumas obras do Homem-Morcego e do próprio Capitão América. E novamente, repare-se o predomínio de personagens brancos. Pelos poderes de Grayskull! A aparição de personagens negros que receberam o devido destaque começou primeiramente pelas animações com a Tempestade dos X-Men e o Jax de Mortal Kombat, os Defensores da Terra, na década de 90. E no começo dos anos 2000, temos como exemplo o Super Choque, o Lanterna Verde de Jon Stewart na série animada da Liga da Justiça e o Cyborg de Jovens Titãs. E além disso, a nossa bravíssima Tempestade apareceu novamente para brilhar nas animações em 2000, no novo desenho dos mutantes chamado X-Men Evolution, acompanhada também de seu sobrinho Evans, o herói Spike. Quanto aos filmes não animados, Homem de Preto de 1997 e Blade de 98 foram dois dos primeiros a receber um grande destaque, tendo um personagem negro como protagonista. Com o passar dos anos, filmes como Hancock de 2008 passaram a trazer mais personagens no papel de heróis. Atualmente, as séries Raio Negro, da DC, e Luke Cage, da Marvel, trouxeram como protagonistas os heróis de mesmo nome das obras, que também serviram de importante destaque nos universos cinematográficos da empresa. No que tange à representatividade, é impossível deixar de mencionar o Pantera Negra, herói que apareceu pela primeira vez no universo cinematográfico da Marvel no filme Capitão América Guerra Infinita, de 2016. E em 2018, ele recebeu seu próprio filme, de mesmo nome de super-herói. Graças a toda a produção, a atuação impecável de Chadwick Boseman e toda a cultura africana apresentada ao longo da obra, o filme foi de uma representatividade imensa, pois permitiu a muitos fãs negros de super-heróis terem finalmente um personagem poderoso e popular com o qual se identificarem. Prova dessa representatividade foi o impacto na sociedade causado pela morte do ator que interpretava o Pantera Negra. Fãs ao redor do mundo todo ficaram de luto pelo falecimento do ator. E vale mencionar que sua morte foi em 2020, ano de importante destaque ao movimento antirracista graças à fama da hashtag Black Lives Matter. E por fim, é de extrema importância mencionar os casos nos quais atores negros foram criticados por interpretarem personagens originalmente brancos. Primeiramente, deve-se ressaltar que estamos falando de um universo fictício, de personagens fictícios, logo, são atores interpretando uma fantasia. E, em segundo lugar, na maior parte dos casos, os personagens interpretados possuem algum foco maior que não tem nada a ver com a sua etnia. Exemplo disso é o caso do live action sendo produzido de Pequena Sereia, originalmente tendo Ariel, a protagonista, como uma sereia branca, de cabelo liso e ruivo, além de ter os olhos azuis. O live action em andamento terá Ariel sendo interpretada por Halle Bailey, atriz e cantora negra que sofreu diversos comentários de ódio por estar substituindo a cor de uma personagem originalmente branca. Acusam a Disney, empresa proprietária do filme e da personagem, de apenas escalar Hailey por lacração e pink money. Entretanto, vale ressaltar que, além de ser um personagem fictício de uma criatura mitológica, Hailey atende às principais características da sereia, que é ser jovem de uma voz maravilhosa, o que a cantora tem de sobra para oferecer. Um último exemplo é o caso da Stellar, heroína da DC, apresentada geralmente ao lado de seus companheiros de time, os Jovens Titãs. A personagem é uma alienígena de aparência semelhante aos humanos, e fisicamente sempre foi apresentada como um personagem de cabelo vermelho um pouco rosado, olhos verdes devido aos seus poderes e, por fim, pele alaranjada. E apesar de, assim como Ariel ser uma personagem fictícia e principalmente uma alienígena, a atriz que interpretou no live action Titãs foi duramente criticada devido ao seu tom negro de pele. Anne Diop, a atriz portada pelo personagem, atuou maravilhosamente na obra e conseguiu passar toda a ideia original da heroína, uma princesa alienígena perdida no planeta Terra e absurdamente poderosa.
e mesmo assim, a cor de Ana incomodou muita gente. Infelizmente, o racismo no mundo e na cultura geek irá demorar muito para ser reduzido significativamente. Mas as pessoas precisam entender a importância que um personagem negro tem para as pessoas dessa etnia, para que eles possam se identificar com aquele indivíduo e que eles sintam que eles estão devidamente representados. Além disso, personagens negros fazem com que as pessoas brancas passem a diminuir seu preconceito, pois passam a enxergar as pessoas negras com outros olhos, deixando de vê-las apenas pelas características anteriormente mencionadas, de que todo negro é bandido, que negros só servem para trabalho braçal, de que negros só são incapazes de serem super-heróis, entre outras diversas características que os brancos veem nos negros de forma preconceituosa. Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que com ele tenham entendido melhor sobre o racismo na cultura geek e a importância da representatividade étnica na mídia. E por fim, menção honrosa para outros heróis negros que não foram mencionados antes, mas que merecem reconhecimento pela representatividade que trouxeram para as pessoas negras no mundo. O herói da Marvel, Falcão, com sua primeira aparição nas HQs em 1968, 2003 nas animações e 2014 nos filmes. Ele sempre apareceu como ajudante do Capitão América, até que em 2014 nas HQs assumiu o manto de Capitão América e em 2021 teve sua série live action, na qual também se tornou o mais novo Capitão América após a aposentadoria de Steve Rogers. Layla ou Aisha, na versão italiana e na adaptação da Nickelodeon, uma das fadas do Clube das Winx, desenho animado popular do começo dos anos 2000, na qual apareceu um ano após a criação da animação, no primeiro episódio da segunda temporada e foi recebendo cada vez mais destaque ao longo da trama. E por fim, o Homem-Aranha de Miles Morales, com sua primeira aparição nas HQs em 2011, nas animações em 2014 e recebendo cada vez mais destaque, teve seu próprio jogo de videogame em 2020 e um filme em 2018 que terá continuação em 2022.